Saúdo a todos os amáveis internautas com a graciosa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Nesse vídeo, eu irei responder a seguinte pergunta: por que Pedro negou Jesus? Mas antes, eu te peço por gentileza, se você ainda não é inscrito no canal, vai aqui no campo de notificações, se inscreva, compartilhe o like e dê o seu joinha. Eu quero permanecer sendo canal de bênção em sua vida. O apóstolo Pedro era um dos discípulos de Jesus que, entre a galeria dos 12, fazia parte do ciclo íntimo de Jesus. O apóstolo Pedro, ele era impulsivo, porém ele seguia Jesus com entusiasmo e ele amava Jesus. O apóstolo Pedro, ele tinha uma postura de líder e, ao mesmo tempo, ele apresentava traços de imaturidade. O apóstolo Pedro foi o único pecador que teve a experiência de vencer a lei da gravidade e, por um pouquinho de tempo, caminhar sobre as profundas águas. O apóstolo Pedro, ele reconheceu a divindade de Jesus quando ele disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Porém, ele não reconhecia que Jesus passaria pela cruz. E esse irmão Pedro, na noite em que Jesus foi traído por Judas, ele declarou para Jesus que mesmo que fosse necessário ele morrer, mas de modo nenhum ele negaria Jesus. E Jesus, ouvindo isso, Jesus disse: "Pedro, eu te digo que ainda hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes." Mas agora a pergunta é: por que Pedro negou Jesus? Quais os motivos dessa negação, se Pedro era um dos discípulos mais íntimos de Jesus? Queridos e queridas, dentro desse contexto, há várias linhas de raciocínio. Porém, esboçando a ideia desse contexto, nós temos aqui um reflexo dos motivos principais que levou Pedro a cair no laço da mentira, a ponto de dizer que ele não fazia parte do grupo de Jesus. Primeiro motivo é que Pedro estava com uma visão egocêntrica. Observe bem que na Bíblia está escrito que naquela mesma reunião houve contenda entre os discípulos de quem seria o maior. E no meio dessa contenda estava ali Pedro. E quando Jesus ele disse: "Essa noite todos vós vos escandalizareis em mim", aí Pedro responde com a exaltada força do ego: "Mesmo que todos escandalizarem, nunca, porém, eu." E o segundo motivo é que esse comportamento egocêntrico levou Pedro a ter uma visão distorcida da batalha espiritual. Pedro estava pensando que a guerra seria física. Pedro pensava que o confronto seria tomar lá da cá, pagar com a mesma moeda, apanhar, mas também bater. E a realidade é que se a guerra fosse física, Pedro corajosamente, com certeza, ia com Jesus até a morte. Ele estava disposto a ir com Jesus até a morte, porém, na visão de uma guerra física. Prova disso que quando Jesus foi preso no Getsêmani, enquanto os outros discípulos fugiram, Pedro sozinho, sem nenhum medo, com apenas uma faca, ele enfrentou aquela multidão a ponto de cortar a orelha do líder daquele grupo. Essa ação de Pedro é como se ele estivesse querendo provar para Jesus que ele estava cumprindo aquilo que ele havia dito, que ia com Jesus até a morte. Essa ação de Pedro é como se ele estivesse dizendo assim: "Senhor, eu não falei que eu ia contigo até a morte?" Mas, para surpresa de Pedro, Jesus disse: "Guarda a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Saiba que eu tenho poder de clamar ao meu Pai e Ele mandar multidões de anjos aqui para me defender, mas as Escrituras têm que se cumprir." Isso Jesus estava querendo dizer: eu não posso perder o foco da cruz. E agora, a partir desse momento que Pedro é interrompido de fazer agressões aos malfeitores, aí Pedro começa a seguir Jesus de longe. Até aquele momento ali, Pedro estava seguindo Jesus de perto. Mas quando Pedro percebeu que a guerra não era física, que a guerra era diferente, que o negócio era vencendo o mal com o bem, que o negócio era apanhando e não batendo em ninguém, sendo ferido e não ferindo ninguém, agora Pedro, ele desanima. A Bíblia fala que Pedro começou a seguir Jesus de longe.
A partir dali, ele começa a seguir Jesus de longe. E essa é a causa da queda de Pedro. Essa é a causa que levou ele a cair no laço da mentira, o distanciamento dele da pessoa bendita de Jesus Cristo. E as lições que essa passagem nos proporcionam é que o egocentrismo faz com que a pessoa perca a visão da batalha no campo espiritual, a ponto da pessoa não conseguir mais espiritualizar o combate, a ponto da pessoa não conseguir mais lutar contra as hostes espirituais da maldade, a ponto da pessoa não conseguir lutar mais contra os príncipes das trevas e ficar simplesmente lutando contra pessoas, contra pastores, contra ministérios e etc. E quando isso acontece, a pessoa automaticamente ela começa a seguir Jesus de longe. Isso faz com que a pessoa fica completamente vulnerável a uma queda. E que nós possamos seguir sempre Jesus de perto, em qualquer situação. E de bom ânimo, vivermos em intimidade com Ele. Pense nisso e que Deus abençoe.